Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Floripa em Foco do Sintesp, nesta semana com o diretor de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público no Estado de Santa Catarina, o servidor público Volney Chucre. Boa tarde, Volney. Tudo tranquilo? Boa tarde, boa noite, boa madrugada, enfim, para quem vai nos assistir na tarde ou vai ficar assistindo no seu device, no seu celular. Exatamente. No horário que puder, né, que for mais conveniente, no ônibus. Porque a gente transmite no canal 4 da NET de Florianópolis, toda terça-feira, 2h30 da tarde, o Floripa em Foco do Sintesp, é reprisado às 22 horas. Você pode assistir também pelo site da TV Floripa, tvfloripa.org.br, e a terceira opção é baixar o app TV Floripa no Google Play, no Play Store, gratuito, super leve, não pesa no seu celular, e aí você acessa e assiste a gente onde você estiver. E tudo fica depositado ainda no sintesp.org.br, para você entrar lá e assistir de acordo com o seu tempo. E o Volney, diretor de comunicação do Sintesp, falou aqui, comentamos no último Floripa em Foco, né, de que estava para haver uma reunião importante com os técnico-administrativos da Secretaria de Justiça e Cidadania aqui de Santa Catarina, porque houve um problema sério com o prédio onde a Secretaria estava instalada, prometeram que iriam mudar, não mudaram, e como é que ficou a situação, Volney? Com relação aos trabalhadores da SST ainda está com esse problema, né? Quer dizer, a gente está vendo um completo desmonte do serviço público, né? Assim, existem absurdos do tipo, eles esvaziam um prédio que fica extremamente bem localizado, próprio do governo do estado, é o prédio da Fátima, que fica na esquina da Felipe Schmidt com a 7 de setembro, né? Um prédio extremamente bem localizado. Pois bem, eles esvaziam esse prédio e mandam os trabalhadores para 2 prédios alugados de forma diferenciada, e agora estão querendo esvaziar os 2 prédios alugados para levar os trabalhadores para 401. Isso é um desserviço para o serviço público. Por outro lado, os trabalhadores da Secretaria de Assistência Social, da SST, estão com problemas com o prédio que é pertencente ao governo federal e que está cedido ao governo do estado, mas que está com as estruturas completamente abaladas. Pois bem, a proposta que nós fizemos e que foi aceito num primeiro momento pela secretária, inclusive de se comprometer a fazer as reformas necessárias para ir para um prédio público, que é o prédio da Coab, né, um prédio da Coab que fica no continente, mas que tem lá a infraestrutura necessária para já imediatamente ir. Pois bem, isso também está sendo segurado, porque eles querem ir para um outro prédio alugado. Então, é um negócio absurdo, assim, esse tipo de coisa, né? Que, aliás, a gente estamos debatendo, inclusive, a possibilidade de acionar o Ministério Público para ver essas transações aí. O prédio aqui do centro, que pertence ao governo do estado, o da Fátima? Que era da Fátima. Ah, não é mais mesmo já da Fátima. A Fátima já saiu. Eles já saíram de lá. Aí eles estão querendo agora levar o pessoal da Fátima lá para SC 401. E, ao mesmo tempo, esse prédio ser vendido para a Ondeprisb. Assim, é um negócio que é um absurdo. Eles fazem umas coisas assim que do arco da velha, né, que a gente fala. Obscuras, muito obscuras no mínimo, né? Então, assim, é isso que a gente tem debatido, né? Tem debatido, aliás, o tema do nosso congresso, o tema que nós escolhemos para o nosso congresso é o golpe e o desmonte do serviço público. Esse é o tema que nós resolvemos colocar no congresso do Sintesp, que vai acontecer em novembro, né? Então, assim, nós queremos fazer esse debate porque é um verdadeiro desmonte, né?
Do serviço público. Do serviço público, né? Do que está acontecendo aí, enfim, terceirização, organizações sociais, venda dos bens públicos. A venda dos bens públicos ninguém elegeu esse governo para desmontar o Estado, né? Muito pelo contrário, muito pelo contrário, elegemos para aí eles dão umas desculpas que é difícil de engolir, né? Por exemplo, eles dizem que eles estão indo para 401 para ter uma economia, porque aqui se paga um valor e lá vai se pagar um outro menor e tal. Vai se pagar na SC? Mas lá não é o prédio, não é do governo? Centro administrativo do governo? Não, não é lá, não é lá. Ah, não é lá no centro administrativo. É lá próximo, mas é um aluguel. Então, assim, não dá para entender. Tipo, o que eles querem fazer realmente não dá para entender, né? Então tem patrimônio público sendo dilapidado, né? E, enfim, por óbvio que a gente vai atrás de todas essas questões, né? Para entender, inclusive, o que está sendo feito, né? Então, fora a terceirização, a entrega de patrimônio para serem administrados pelas OS, enfim. Pois aí, o que eles podem fazer para diminuir o Estado, né, eles fazem. O filé, né, as partes filé do Estado já estão sendo, enfim, entregues. Mas esse prédio da Fátima, que fica no centrão de Florianópolis, que você falou que está para ser vendido, casualmente, você citou aí a Undrpisb, que é uma empresa de terceirização, né? Sim. E que quando surgiu, quando foi aberta a terceirização, foi uma das primeiras grandes empresas que surgiram. Quer dizer, já é um grande empreendimento. Já é verdade. Com grandes contatos, né? Porque para nascer grande e pegar todos essa prestação de serviço, né? Casualmente é ela que vai... ela que está se propondo a comprar o prédio. Então, mas isso tudo é importante que a gente debata, porque isso tudo vem se acelerando de forma bastante grande a partir do golpe de Estado de 2016, né? Aliás, eu queria aqui dizer que a gente, na UFSC, fez um curso de realidade brasileira, e o tema do golpe ficou em praticamente todos os trabalhos apresentados. Foram 39 formandos. 39, não, foram 40 e poucos trabalhos apresentados, são 36 mais 6, eu acho. 36 mais 6 daria 42. Ter todos eles com o golpe como tema. Não exatamente, mas transversalmente sim. O próprio trabalho que eu apresentei fala muito diretamente do golpe, né? Que é o papel que a mídia ocupou nesse golpe de Estado, né? Eu falo da questão das comunicações e de um modo geral, o recorte meu é da TV Floripa, né? Falei sobre a TV Floripa, o papel que cabe à TV Floripa nessa resistência, inclusive a esse golpe de Estado, enfim. E assim, a grande maioria dos trabalhos, né, que foram apresentados no dia 18 e 19 tem o golpe como uma transversalidade, passa por todos eles, né? Então, é importante a gente fazer esse debate, é importante que os servidores públicos se preparem para fazer esse debate, entendam o que está acontecendo de fato com o Estado brasileiro, né? Com a democracia brasileira que está sendo maculada cada vez mais, ela praticamente está inexistindo, porque a partir do momento em que tu tem a participação do judiciário neste tipo de golpe de Estado que está se dando, né, no mundo inteiro. Né? Não é exclusivo do Brasil, exclusivo do processo mas político mundial. O Brasil é o maior país em termos de população e de economia em que está sendo feito isso. Que está sendo aplicado esse tipo de golpe, né? Um golpe em que está tudo dentro da legalidade, entre aspas, porque o judiciário faz parte, inclusive, do golpe, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares. E aí
tem uma situação em que tem uma aparência de democracia, mas que de fato não existe democracia. Não, nunca ficou tão claro isso, nunca né? ficou tão claro. Assim, essa democracia é uma farsa. Tá cada dia mais claro, mais nítido, que o golpe de 2016 tinha como intenção, né, não só a retirada de uma presidente legitimamente eleita, sem crime de responsabilidade, que foi afastado, porque eles tinham que dar conta da reforma trabalhista, que é a anti-reforma trabalhista, a gente fala. De vender o petróleo. De entregar o petróleo, né? De entregar o petróleo, de entregar as riquezas naturais. Isso tudo está colocado no script do golpe, né? Isso tudo está colocado. Tentando fazer a reforma da Previdência, mas a pressão popular foi de tal porte que eles acabaram desistindo temporariamente de fazer essa reforma. Volney, aproveitando isso que você falou, engraçado, chega a ser trágico e engraçado quando a gente tenta conversar com outras pessoas, principalmente de visões políticas divergentes, né, sobre esses temas. É impossível conversar, as pessoas já estão com uma visão estanque, né, hermética, fechada, e não há nem possibilidade de diálogo, quanto muito de aprofundamento, debate. Né? Mas isso, Silvio, se a gente for analisar, ele tem tudo a ver com a mídia brasileira, que faz uma verdadeira propaganda, né, E essas pessoas repetem sempre as mesmas palavras. As palavras são as mesmas. É engraçado. Foi a mídia. Que as pessoas estão chipadas, né? Chipadas. Exatamente. Estão chipadas. Mas é interessante que se faça esse debate, porque as próprias pessoas que saíram às ruas para derrubar a Dilma, né, hoje, engraçado, um dos temas, né, que era para derrubar a Dilma era porque a Dilma estava aumentando a gasolina em 20 centavos naquele tempo, né? Hoje a gasolina está a R$5 e essas mesmas pessoas que saíram às ruas não se dignam a ir para a rua, né? A corrupção como tema, né, que era porque o PT é corrupto, porque não sei o que e tal, e elas não se percebem que isso é uma montagem, né? Eles utilizaram a questão da corrupção. Pois bem, este governo que está aí tem quantos envolvidos em escândalos de corrupção, a partir do seu próprio presidente? E por que essas mesmas pessoas não saem às ruas novamente e tal? Por quê? Por uma razão muito simples. A mídia não está fazendo com que as pessoas vá para a rua. Muito pelo contrário, né? Ela se esconde da sua responsabilidade no golpe, né? Talvez a gente tenha que esperar os 50 anos que a Globo levou para reconhecer a sua participação no golpe de Estado de 1964. Talvez a gente tenha que esperar os novos 50 anos para ela reconhecer a sua participação no golpe de 2016. Como aconteceu agora, recentemente, né? Veio a furo sim. A questão do Geisel, que autorizou. Questão do Geisel. Agora que o Geisel já está morto, todos os torturadores estão mortos, agora eles publicam isso. E agora eles publicam, né, 50 anos depois, dizer, os arquivos são abertos para mostrar aquilo que a gente já sabia, né? A militância de esquerda, os partidos políticos que foram mais perseguidos e que tiveram bastante membros assassinados e tudo mais, já sabiam de como é que funcionava esse esquema todo, né? E agora fica cada vez mais claro, né? Então, assim, agora que vem a furo. Depois de que não dá mais para puni-los, né? Agora. Bom, enfim. Mas isso tudo é importante, Silvio, porque as pessoas começam a fazer esse debate, começam a se questionar, né? Já nos ensinava Sócrates, né, que é através da dúvida, através do questionamento que a gente pode chegar
a verdade, né? Debatendo. Vai debatendo, vai questionando por quê, Ninguém né? tem a verdade absoluta. Ninguém né? tem verdade absoluta. Tem que... Precisa debater, né? Precisa ser... democraticamente, né? Equilibrar aí as visões, né? Não dá para ser absoluto, né? Nós tivemos uma reunião, Silvio, agora há pouco tempo, dos trabalhadores da Secretaria de Justiça e Cidadania, que não são os agentes, são os técnicos, os administrativos da Secretaria, onde a gente também fez um debate sobre essa questão, por que o Estado faz isso, como é que ele faz, né, efetivamente, partindo do que eles estão vivendo, né? Quer dizer, que é uma situação em que foi feito um plano de cargos e salários que atingiu tão somente os agentes, sejam agentes penitenciários, sejam agentes socioeducativos, e deixou de fora todo um corpo técnico e administrativo do aumento, desse aumento. Não só do aumento, de um plano de cargos e salários, de um plano de carreira que pudesse valorizar as carreiras deles, né? Eles fizeram umas denúncias que a gente vai averiguar, que é o fato de ter agentes penitenciários ocupando o papel de psicólogo, de outros cargos técnicos, né? Como psicólogo, assistente social, enfim, e que existe uma diferenciação salarial brutal entre um agente penitenciário e um psicólogo, por exemplo, ou uma assistente social, por exemplo, né? Estão desempenhando o papel com salário sub. E eles estão, quer dizer, quando foi feito o concurso, eles fizeram o concurso para ser técnico na área deles, né? Ser ou psicólogo, assistente social, médico ou dentista, enfim. E isso está sendo ocupado por quem fez o concurso para agente penitenciário, que tem, por exemplo, formação em psicologia, que tem formação em assistência, em serviço social e tudo mais, mas que fizeram o concurso para ser agente penitenciário, não fizeram o concurso para ser esses cargos técnicos. Né? Então, assim, foi denunciado algumas desvios de função que a gente vai averiguar com relação ao que está acontecendo de fato, né? Inclusive servidores públicos prestando serviço, fazendo o serviço das empresas terceirizadas que estão ali dentro também. Isso aconteceu, não é exatamente isso, mas assim, é que os servidores públicos, eles, quando se contratou determinada empresa para fazer essa terceirização, né? Como é o caso de Caianduba, que você deve estar citando, se referindo, o que acontece? Lá existe uma divisão do trabalho entre os agentes penitenciários concursados para serem agentes penitenciários e o trabalho que a empresa presta a partir dos seus empregados. Então, uma situação que aconteceu lá foi que uma tarefa que deveria estar sendo cumprida pelos trabalhadores da empresa, terceirizados, eles estavam exigindo que quem estivesse fazendo aquilo fossem os servidores públicos. Os servidores públicos não se negam a fazer, desde que a gente não esteja pagando, o Estado está pagando para que esse serviço seja feito pela empresa. Mas eles exigem, na hora da punição, que quem deveria estar cumprindo esse papel eram os servidores concursados, ao ponto de a gente mostrar essa situação para o Ministério Público, e o Ministério Público abriu um inquérito. Né? O Ministério Público está fazendo uma investigação, né? Que pode resultar numa ação civil, né? Pode resultar uma ação civil contra o Estado. Contra o Estado. Na prisão de Caianduba, no município de Itajaí. Itajaí, né? A prisão lá, onde tem a experiência. Isso que aconteceu essa situação, né? Mas, enfim, é toda uma questão de compadrio entre essas empresas, né, e o governo do Estado, né, que merecem, de fato, serem investigadas, enfim. Nunca teve tanta clareza, né, nessas relações. Né? Obscuras, né, que a gente convive, sabe, sei lá, desde quando. E aí o papel da mídia, né, numa democracia, de fato, seria
colocar o holofote em cima de situações como essa, né? No entanto, eles escondem, eles não mostram. Né? Não fossem televisões como a TV Floripa, as rádios comunitárias, que, aliás, amanhã nós teremos uma... Amanhã, dia 23, quarta-feira, às 9 da manhã, uma audiência pública na Assembleia Legislativa aqui do Estado de Santa Catarina para discutir uma proposição do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina que proíbe o governo do Estado de investir sua mídia de publicidade, que está aí em todos os canais, nos canais comunitários, nas rádios comunitárias. Por que essa proibição será? Eu não cheguei a ver essa peça do TCE. O TCE fala... Busca argumentos para dizer que não se pode fazer esse tipo de convênio, quando a gente sabe que isso, na verdade, é uma proteção, é uma reserva de mercado para as grandes empresas de comunicação. E para evitar isso que você está falando, né, de começar emissoras, meios de comunicação comunitários, quebrar essa hegemonia do discurso, né, quebrar a veracidade que essa hegemonia tenta dar. Tenta impor, exatamente. Tenta impor, né? Todo mundo convidado para a audiência pública? Amanhã, na audiência pública, participar. Vai ter alguém do TCE lá? Esperamos que tenha, né? Deve ter sido convidado, né? Sim, é uma audiência pública, uma audiência pública institucional, feita pela Assembleia Legislativa, né? Produzida, então... Quem vai estar falando é o Parlamento catarinense, né? Quem estará ouvindo, né? Na verdade, é uma audiência pública. Quem estará ouvindo e acolhendo as proposições é o Parlamento do Estado. Então, é de extrema importância que esses órgãos, principalmente o TCE, que fez a proibição, né, participem. E diga-se de passagem, o TCE é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Né? E outra coisa que é importante dizer também é que vão ser homenageadas algumas empresas comunitárias, algumas entidades comunitárias, como é o caso da TV Floripa, que vai estar sendo homenageada amanhã também com uma placa, enfim, em função inclusive dessa questão de resistência a toda essa hegemonia, né, da grande mídia, né? Então a grande mídia que usa um discurso já, né, preparado. Eu vou dar o exemplo só da Venezuela, né? Eles falam que lá existe um ditador. Pois bem, esse ditador da Venezuela foi eleito com 5.800.000 votos, né? E com uma participação de quase 50% da população dos eleitores da Venezuela. Os números que ele foi eleito, né, que o ditador, entre aspas, aí foi eleito, se tivesse comparecido 100% dos eleitores, ainda assim ele seria eleito. Só com os votos que ele teve, com os mesmos números de votos, ou seja, ele teve... Mais legítimo do que isso. Então, assim, não consegue se entender por que se usa esse discurso. Aliás, consegue, né? Porque dá para entender, dá para entender. É o discurso de que é assim e tal, enfim. Mas, de qualquer maneira, né, a gente precisa fazer esse debate com relação ao golpe de Estado, precisa fazer o debate por que eles querem desmontar as rádios comunitárias, é aquilo que você falou, né? Que é uma contraposição à mídia hegemônica, ao que se fala Eles têm medo que a gente quebre o hipnotismo que eles fazem, né, diariamente. Exatamente. E eu acho que só um esclarecimento, Volney, no início deste Floripa em Foco, estava falando sobre um prédio com más condições que tiveram que fazer uma vistoria com o sindicato e o governo do estado prometeu realocar esse pessoal. Esse prédio é da Secretaria de Assistência Social e Trabalho, né, que
está envolvido o prédio da Fátima e outras coisas. E os técnico-administrativos é da Secretaria de Justiça e Cidadania. Sim. Que teve uma reunião recente. São duas reuniões separadas. São duas situações diferentes, mas ao mesmo tempo fazem parte do mesmo roteiro de desmonte do Estado. Né? E todos legitimamente representados pelo Sintesp, que é o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público. E só para fechar o ponto, essa reunião dos técnico-administrativos, então, chegou a deliberar alguma nova ação para conversar com o governo do Estado? A gente encaminhou algumas ações que são particulares específicas dos técnicos, né, propriamente ditos, mas também ações que são comuns. Né? Nós estamos preparando, junto com outros sindicatos, um grande ato no centro administrativo que provavelmente acontecerá no dia 20 de junho. Essa foi a data proposta por pelo menos quatro entidades que atingiam o serviço público, que foram o Sintesp, o Sindsaúde, o Sint e a APRASC, né, que reunidos representam todos os servidores. Praticamente todos os servidores, ficam faltando alguns de algumas áreas, mas a reunião aconteceu e aí, provavelmente, né, isso ficou de cada uma das entidades analisar. O dia 20 será o dia desse grande ato, dessa grande manifestação. Inclusive, a proposta que saiu é que seja na frente do centro administrativo do governo do Estado. SC 401 lá. Na SC 401. E como pauta, o desmonte do serviço público? São pautas que são comuns, por exemplo. São pautas que são comuns. Por exemplo, o Vale Alimentação é uma coisa comum para todos os sindicatos. A questão das diárias é uma questão comum para todos os sindicatos. A questão da database é uma questão comum para todos os sindicatos. Essas três pautas, pelo menos, unificam todos os segmentos dos serviços públicos, né, do estadual. Do Sintesp, que é o Volney, é o diretor de comunicação, o Sindsaúde, que é o pessoal da saúde, o Sint, dos trabalhadores em educação, e ainda o Sintesp, Sindsaúde e a APRASC, Associação de Praças, dos policiais militares, que aliás também estão numa situação, né? Bastante tem complicado. O mesmo efetivo de 12 mil soldados. Não, é inferior. Já diminuiu? Tem pessoal que... São 10 mil servidores. Ontem, inclusive, estivemos participando de uma audiência pública em que o próprio coronel da Polícia Militar apresentou lá os números e ele falou que eles tinham um efetivo de 12 mil para uma população de Santa Catarina de 3 milhões e meio. Há 10 anos atrás. Eu não me lembro exatamente quando, mas há muito tempo atrás. Mas há um tempo atrás, e hoje eles têm 10 mil homens, ou seja, 2 mil a menos, para uma população de 7 milhões e meio. O próprio coronel da PM. O próprio coronel da PM, ou seja, mais do que dobrou a população e diminuiu o número de efetivo da PM. Então, assim, esse é um verdadeiro desmonte também do Estado. Mas, enfim, são coisas que a gente precisa debater, né? Tá certo. E você comentou no início do programa também sobre o Congresso do Sintesp, que já definiu, inclusive, o tema, o golpe e o desmonte do serviço público, né? E vai ser em novembro. Não vai ser aqui na capital, ou não está? Não está definido. Nós estamos procurando locais para fazer o evento, né? Que dura 3 dias. São 3 dias, né, de evento. E é provável, é bastante provável que não seja na capital de Florianópolis dessa vez, né? E o Congresso do Sintesp é que tira as diretrizes para os próximos 3 anos de atuação do sindicato. Pelo menos os próximos 3 anos. É engraçado porque, assim, a gente faz geralmente esse congresso 6 meses antes da eleição. Então, da eleição do Sintesp. Da eleição do Sintesp. Então, você define, é interessante por conta disso, porque você define as diretrizes gerais do sindicato, né, inclusive para qualquer uma das chapas que sejam vencedoras dessa eleição. O Congresso é soberano? O Congresso é soberano. A eleição, é claro que ela tem o sufrágio universal,
dentro de todos os filiados e tudo mais, né? Todos os sindicalizados, e a gente está implementando isso. Maravilha. Então, chegamos ao final desse Floripa em Foco com o Volney Chucre, que é o diretor de comunicação do Sintesp, falando aqui sobre o congresso do Sintesp, que acontece em novembro. Já tem o mote, né, o tema definido, que é o golpe e o desmonte do serviço público. Qual que é a relação que tem? Isso, exatamente. Falou também da reunião com os técnico-administrativos da Secretaria de Justiça e Cidadania e também da alocação dos servidores da Secretaria de Assistência Social e Trabalho, que está com aquele prédio, né, numa ótima localização aqui na Avenida Mauro Ramos, no centro de Florianópolis. E mas sem condições, né? Largado as moscas, né? E falou também dessa pauta comum de todos os servidores públicos de Santa Catarina reunidos no Sintesp, no Sint Saúde e também na APRASC, que estão montando uma pauta conjunta aí de reivindicações, né? Isso aí vai... Quantos servidores têm representado esses 4 juntos? Representam 100 mil. 100 mil pessoas. 100 mil pessoas. Amanhã, às 9 da manhã, quarta-feira, dia 23 de maio, audiência pública sobre comunicação na Assembleia Legislativa. Todo mundo convidado. E na parte da tarde teremos a reunião novamente desse conjunto de sindicatos para a gente bater martelo em algumas questões. Nessa questão da pauta conjunta. Isso. Maravilha, temos informações. Uma boa semana, Volney. Obrigado, que a gente vá à luta, né? À luta. E obrigado pela sua audiência aqui na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.